Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui, nossa matéria de Geografia Bíblica 2. Estamos no primeiro dia de aula, é o segundo bloco, as nossas aulas estão sendo gravadas. Estamos estudando aqui sobre o capítulo de número 16 do livro-texto, que é a Mesopotâmia, tá bom? Então, continuando aqui o material que eu passava há pouco com vocês, irmãos, deixa eu continuar mostrando aqui para vocês. Então, esse material, os achados arqueológicos ali da região da Mesopotâmia dataram por volta de 10.000 anos antes de Cristo. Olha que legal. E aí, como eu mencionei para vocês, né, irmãos, naturalmente, depois disso, tudo aquilo que era a discussão sobre o berço da civilização, que era no Egito, aqui já foi mudado radicalmente. Então, podem ver que aqui nessa foto, vocês veem que eles estão, literalmente, são achados arqueológicos, ó. E aí os arqueólogos, etc. e tal, os pesquisadores, isso tudo para eles, meus irmãos, é um parque de diversão, né? Um achado arqueológico desse para um arqueólogo é um paraíso, né? Então, podem ver, olha só, essas construções, né? Aqui, e eles vão remontando. Então, deixa eu continuar compartilhando aqui para vocês. Então, o que acontece, irmãos? O povo antigo, ele era um nômade, na sua maior parte, né, de desenvolvimento. E com as edificações das cidades, eles passam a se tornar agora sedentários, né? Pode ver, é sede, né? Eles têm um lugar. E quais eram os lugares em que eles faziam as suas casas e se estabeleciam? Sempre nas margens dos grandes rios. Por isso que aquilo que a gente fala que é o crescente fértil, aquela região é chamada de crescente fértil, porque, de fato, ali era um lugar muito, muito, como que eu posso dizer para os irmãos? Muito próspero, né, irmãos? Por causa dos rios, das nascentes, por causa que você tendo ali água, você tendo a área literalmente que é inundada, o que acontece com aquele terreno passa a ser fértil. O mesmo que acontecia lá no Egito, com o Nilo, com as suas cheias do Nilo, aconteciam aqui nessa região. Então, é muito interessante, né? Então, os nossos antepassados de nômades, eles acabam, então, saindo agora para se tornarem, né, literalmente, pessoas que vivem, são chamadas de sedentários por isso. Tem sedes, né? Tem lugares, são estabelecidas num lugar. Vamos lá, continuando aqui. E, como eu mencionei, essa região todinha do crescente fértil, por isso que recebe esse nome, crescente fértil, é um lugar muito próspero, né? Como a gente já mencionou, faz uma meia-lua, né? Os desenhos mais antigos, deixa eu até pegar uma outra foto aqui para vocês, olha só. É interessante que essa, não é bem isso, né? Mas seria mais ou menos essa daqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Seria exatamente um desenho como esse daqui. Pode ver que ele faz uma meia-lua, por isso que é chamado, eles colocam a lua, né, como uma outra maneira de representar esse lugar. Ó, acaba fazendo, aqui dá uma ideia melhor do desenho, tá vendo? Representa melhor, né? Então, percebam. Então, ó, faz praticamente uma meia-lua, né? Por isso que é chamado crescente. Porque vocês têm que lembrar que a lua crescente, né? É essa lua, né? Por isso que é chamado de crescente fértil, tá bom? É uma lua crescente, tá bom? Então, vamos voltar para o outro desenho, para a gente continuar. Alguma pergunta, alguma dúvida, irmãos? Tudo bem, até aí eu acho que acaba repetindo um pouco das aulas passadas, né? Então, eu acho que vocês já se familiarizaram. Que agora a gente está sendo mais específico, né, irmãos? Olha aqui é uma maquete que ilustra bem
parte das construções antigas. Olha que coisa linda, irmãos. Só de imaginar que essas civilizações estavam nessa região há muito tempo antes do Egito, não é admirável, irmãos? É admirável, né? Aqui seria essa região da Mesopotâmia, da Suméria, tá bom? São, claro, que muitos desses desenhos, irmãos, são maquetes, são com bases nos achados arqueológicos, né? E aí é onde surgem as primeiras cidades, irmãos, né? As primeiras cidades nessas regiões. E com essas primeiras cidades, percebam, irmãos, começam a ter os agricultores, os guerreiros e os comerciantes, e o comércio entre as cidades. E aqui é onde se estabelece o surgimento das divisões sociais. Percebam, o mundo vai sendo reorganizado na antiguidade. Por isso que os achados arqueológicos, eles vão ser uma matéria-prima muito interessante, mostrando como que era a vida deles naquela época, antes do Egito, né? Antes de muitas coisas que até então eram o berço das civilizações, né? E aqui, segundo os arqueólogos, a cidade mais antiga da Mesopotâmia estava entre os sumérios, por isso que a gente fala que o berço da civilização é na Suméria agora, porque são os lugares mais antigos, e é a cidade de Kis, não sei se essa é a pronúncia, né? Kis. Aqui é um desenho de um achado arqueológico. Não sei se vocês vão conseguir ver, que em escala, olha só, aqui tem umas pessoas, tá vendo? Mas pensando que isso daqui é há muitos anos antes de Cristo, antes do Egito, é admirável, como eu mencionei, irmãos. Na aula minha de arqueologia, irmãos, eu fiquei assim impressionado, né, com a quantidade de acervos e de documentos históricos que nós temos das civilizações. Só um detalhe, irmãos. Até hoje, nós não assistimos programas onde falam que se levantam as questões como que os egípcios fizeram aquelas pirâmides. Não são questionados, porque as pedras não eram daquela região. Como que transportaram pedras tão gigantes de lugares distantes para construírem as pirâmides? E a segunda coisa, quando um cientista pega uma pirâmide e tenta estudá-la, aquelas passagens secretas, porque você tem que lembrar que a pirâmide ela acaba sendo quase que a tumba de um faraó, né? Então, olha só que interessante, tanto as pirâmides quanto as outras construções no Egito, eram repletas do quê? De arquitetura, irmãos, cálculos de engenharia. Aqueles obeliscos, irmãos, vocês vão se lembrar agora, lembram daquele filme Os 10 Mandamentos de Charlton Heston? Quando Moisés, não lembram? Quem assistiu Os 10 Mandamentos? Aquele filme clássico, que é um épico, né? Lembram Charlton Heston? Quando ele está ali, ele cresce no Egito e depois ele está reconstruindo a cidade de Faraó, e ali vem Faraó juntamente com Ramsés então o outro filho de Faraó está questionando se Moisés está criando um complô, em que eles criam uma encenação de como colocar um obelisco de pé. Porque vocês têm que lembrar que um obelisco, naqueles dias, nessas civilizações, irmãos, ainda não tinha muita... vamos dizer assim, hoje, quando a gente vê um arranha-céu, a gente tem um aço, mas até mesmo essa questão da tecnologia, como que eles faziam essas edificações, o transporte, os cálculos, percebam, era tudo muito difícil. Só para vocês terem uma ideia, até hoje não se descobriu como se embalsama alguém. Não se sabe o que se usava numa pessoa para que ela... Vamos pegar aqui uma múmia, né? A gente brinca, cheia de talas, mas são os restos mortais que se preservaram até hoje, irmãos. Qual é a matéria-prima, a maneira, a tecnologia, o que eles faziam para embalsamar? Até hoje nós temos, né? Ao longo dos séculos, se desenvolveu algumas coisas, mas nós não sabemos o que eles faziam para se preservar as múmias. Percebam, era um povo muito estudado. Isso eu estou falando do Egito.
Aqui a gente está falando de séculos e milênios antes do Egito. Ou seja, percebam, irmãos, como que a história humana ela é uma história de protagonismos, de desenvolvimentos. Aqui também quebra-se aquela ideia evolucionista, né? De que a gente saiu do macaco, entendeu? A teoria da evolução. Porque, irmãos, mostra-se que aqui o homem já era inteligente e inteligentíssimo. Os achados arqueológicos vão comprovar isso. Né? Aí talvez você diga assim, mas por que a inteligência de um povo não era passado para outro? Lembra na última aula, a questão de tecnologia? Você não passava tudo para todos, entendeu? Mas aí são assuntos para outros debates, né? Mas voltando aqui. Então, olha só que interessante. Nesses períodos, começaram a ter as cidades chamadas cidades independentes. E quem cuidava dessas cidades era esse tal de Pateses, que ele era um misto de líder religioso e administrador público que cuidava das águas das cidades. Então, as cidades, nessa época, elas eram independentes. Havia também cobranças de impostos e se fazia o armazenamento das águas. E essas pedras aqui são achados dessas épocas, achados arqueológicos que datam desses tempos, né, irmãos? Bom, se você está achando que a questão de imposto é só uma coisa desse governo, não, meus irmãos, guarde isso. A gente, alguém já disse o seguinte, que a gente tem duas certezas na vida. A primeira é que a gente vai morrer, isso é fato. E a segunda é que todo mundo vai pagar imposto enquanto viver. Né? Pode ver, não existe civilização que não pague imposto. Está aí a prova, né? Então, desculpem. E aí, logo por causa dessa questão, né, como eu mencionei há pouco, irmãos, como eu estava relatando aqui, né, essa questão das cidades independentes, começam a ter invasões, e os sumérios acabam se enfraquecendo. Quem invade ali essa região da Suméria, né, segundo os historiadores, são todos esses povos, os hebreus, os árabes, os etíopes, os babilônicos, assírios, arameus, cananeus e os próprios fenícios. Essas pedras aqui são achados arqueológicos, né, que retratam muito bem o poder que eles tinham na época e como eles eram evoluídos. Porque perceba, irmãos, como que a gente pode dizer que esse povo aqui era um povo bem evoluído? A gente nota que o povo era muito evoluído também pela arte, né? A educação e a arte. Aonde tem arte é porque já se tem educação. Aonde você não tem arte é porque você não teve educação. Quando você tem educação e você tem arte, você tem uma economia e um comércio muito abundante, ou seja, você tem divisas para poder gastar na sua arte, né? Para perpetuar a sua arte. Então, olha só que interessante, né? E aqui, é daí onde nasce esse termo, que são os acadianos, né? Essa é também uma das cidades mais antigas, ó, pode ver. Essa é toda a região, né? O Vale da Mesopotâmia, tá bom? Historicamente, o primeiro grande imperador antigo, antes de qualquer coisa, foi esse tal de Sargão I. Esse Sargão I foi o grande imperador que existiu historicamente no mundo, irmãos. Né? E é interessante quando a gente começa a remontar essas coisas, porque a gente fala assim, então, a Suméria foi a primeira cidade, e ali Sargão I foi o primeiro grande líder que realmente é reconhecido como essa pessoa, uma das principais pessoas, né, de autoridade naquele mundo antigo. Aqui, ó, o Império Acadiano, bem aonde, literalmente, segundo os nossos arqueólogos, historiadores, aqui no Vale da Mesopotâmia, né? Pode ver que está entre o Rio Tigre e o Rio Eufrates. E o Império Acádio, com as invasões, ele veio a ser, teve muitas invasões, e ele passou por muitas lutas e batalhas, e no ano de 2100 ele desaparece, irmãos.
Aqui são alguns achados arqueológicos. Então, perceba, olha só, foram por volta, olha, 2.300, 200 anos de um império muito forte, né, naqueles dias. O Império Acádio, né? É o primeiro império das civilizações humanas. E aí, o que acontece é que os amoritas, que seriam povos do deserto ali da Arábia, eles são quem destrona principalmente o império. E aí, eles habitam nessa região da Babilônia. Aqui isso é uma maquete mostrando um pouco como era a Babilônia, irmãos. A gente tem que lembrar que a Babilônia, vocês vão aprender aqui, é o Império Babilônico, o primeiro Império Babilônico, mas nós temos o Império Babilônio Antigo, que é esse logo que vem depois dos Sumérios, e nós temos o Neobabilônico, que é o período com Nabucodonosor, que destrona, que destrona o rei de Judá e que leva o povo de Deus para o cativeiro babilônico. Então, como que deixa eu tentar explicar aqui para vocês. O Egito tem uma história de muitos séculos e de muitas dinastias. Mas, em alguns momentos, o Egito não estava com muita força entre as pessoas, entre os povos antigos. Assim foi a Babilônia, irmãos. A Babilônia tem hora que ela está com uma força muito grande e tem hora que ela é dominada. Então, temos dois impérios babilônicos antigos. O primeiro, que é esse que a gente está falando, que é na Idade Antiga, e o novo, e depois um novo Império Babilônico. Então, para a gente fazer um corte didático, a gente chama Império Babilônico e o Império Neobabilônico, que é o de Nabucodonosor. Tecnicamente, ele é chamado de Império Neobabilônico, tá bom? Só para vocês saberem. Porque a gente fala muitas vezes, né? Babilônia, Ur dos Caldeus, né? Ur dos Caldeus era o termo usado nos dias de Abraão, tá bom, irmãos? Nos dias de Abraão, a gente fala Caldeia. Nos dias do Império Babilônico de Daniel, nós chamamos de Babilônia. É o mesmo lugar? É o mesmo lugar. Mas lembram que em Israel não teve isso, não teve mudanças do nome? Lembram que nos dias de Abraão, aquela região em que Deus deu para Abraão se chamava como? Chamava Canaã. Não chamava Israel. Israel nem tinha nascido ainda, né? Pode ver que nasce Isaac, nasce Jacó, e aí Jacó recebe o nome de Israel, Deus dá 12 filhos para ele, e ali fala que agora a terra onde eles habitam vão se chamar terra da onde? Das 12 tribos de Israel. Então percebam que Canaã recebe o novo nome, que é o nome da nação das 12 tribos, que nos dias de Davi, ali vira o quê? Nos dias de Davi, vira agora o Reino Unido. Aí tem a divisão, não tem? Tribo do Norte e Tribo do Sul. Então, nos dias da divisão do Império, Israel era o quê, irmãos? Israel era só a tribo do Norte. Está entendendo? Então, quando a gente fala assim, Israel, aí você tem que pensar no seguinte, em que dias, pastor? Nos dias de Daniel ou nos dias de Jacó? São geografias diferentes, não é? Porque nos dias de Daniel, Israel era qual? Era a tribo do norte, com capital em Samaria. E a tribo do sul, com capital em Jerusalém, era chamado de Judá. Então, era reino de Israel norte, reino de Judá sul. Mas nos dias dos patriarcas, Israel eram as 12 tribos. Nos dias de Davi, era o Reino Unido. Tá bom? Só para vocês verem essa questão do nome, eu sei que pode estar fazendo um pouco de confusão agora, mas ela vai ser determinante e é bom, didaticamente, vocês saberem. Né? É como falar aqui do Brasil, irmãos. Como que era o nome do Brasil quando os primeiros portugueses vieram para cá? Eu nem lembro mais agora, né? Terra de Santa Cruz, terra de Veracruz, não é? Não era assim? E aí virou o Brasil. Então, o nosso país, antigamente, não se chamava Brasil, né? Tudo bem até aí? Tranquilo? Jóia, então vamos lá. Então, voltando aqui, esse desenho da Babilônia, né? Aqui, ó, mais uma foto mostrando uma maquete de como era a Babilônia. Então, o primeiro império babilônico foi, né, nessa época aqui, no século 18 antes de Cristo, tá bom?
Um dos maiores centros urbanos da antiguidade. Agora, deixa eu fazer uma pausa aqui, irmãos, porque eu vou só dar agora esse material para vocês. Quando a gente for para o livro-texto, vocês vão ver que essa informação aqui, a gente vai ver duas fases, né? Porque o que que acontece, irmãos? Lembra que eu falei que a história vai sendo reescrita? E que, de repente, um achado arqueológico muda todas as datações? Então, vocês vão ver que essa questão das datações, elas vão passar por uma variedade também. Então, eu estou seguindo aqui o critério que é mais convencional, mas quando a gente for estudar o livro-texto, a gente vai ver que vão ter uma discussão sobre as datas, tá bom? Isso vai acontecer o tempo todo, isso faz parte, tá, irmãos? Isso não altera a veracidade das informações, tá? Então, aqui, ó, um dos maiores centros urbanos da antiguidade, né? Como a gente já viu, foi essa região da Babilônia. Aqui são alguns artefatos da história deles, né? Alguns desenhos, achados arqueológicos. Essa daqui, o que vocês lembram disso, meus irmãos? O que vocês lembram disso? Esse desenho aqui. A Torre de Babel? Exatamente, ó, Zigurate de Babel, ou torre para se chegar aos céus, né? Então, é tudo nessa região, pode ver Babel, Babilônia, né? É tudo nessa região, tá vendo? Por isso que ali a gente entende que, de fato, era o centro das civilizações. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, agora a gente vai falar um pouco de Hammurabi, que foi um grande outro líder. No livro-texto a gente vai traçar com mais detalhes. E aqui, olha só que interessante, meus irmãos, isso daqui é o código de Hammurabi. Isso daqui foi achado, é uma descoberta achada recente. Ou seja, percebam, irmãos, quando a gente falou há pouco sobre o Egito, sobre essas mudanças na história, como isso tudo é tão significativo, entendem? Então, aqui o Código de Hammurabi, ele é estudado nas universidades, ele é muito passado, então ele é bem interessante, a gente vai até gastar um tempo hoje aqui falando um pouco dele. Depois a gente vai ir para o livro-texto, e no livro-texto a gente vai trabalhar com mais detalhes, tá bom? Aqui, ó, dentro dos códigos de Hammurabi, irmãos, notem bem, haviam sentenças muito cruéis. Hammurabi, ele não pensa em vocês o que estava acontecendo. Lembra que nós falamos que haviam muitos povos, muitas cidades, havia comércio, soldados. Então, os líderes do passado, eles criaram os códigos para quê? Para poder pôr em ordem aquela sociedade. E dentro dos códigos de Hammurabi, olha só, haviam penas que eram penas capitais para aqueles que praticavam certos delitos. Então, quando a gente vai estudar um pouco esse achado arqueológico, aqui fica uma grande lição, né, irmãos? Não basta ter leis. Por exemplo, o que acontece com o nosso país? Nós temos leis, mas nós não temos o exercício das leis. Ou temos leis para quem se opõe ao sistema dominante. Ou seja, isso é muito complicado. Por isso que a mensagem, inclusive, que o Tomé pregou ontem, foi linda a mensagem, Tomé, sobre a verdade, né? Nós somos um povo da verdade. Então, perceba, a gente está vivendo, e isso não é só no Brasil, né, irmãos? Quando temos leis, mas as leis não são aplicadas com honestidade, a gente entra em estado de sítio, que chamamos, né? Ou estado de exceção. E a gente está vivendo um estado de exceção, porque as leis são para uns e não para outros. Ou seja, dependendo do que se fala, você é julgado, punido e sentenciado por falar. Ora, nós vivemos numa democracia ou numa autocracia? A gente compreende que numa autocracia há um regime totalitário sobre o controle de tudo e todos. Por isso que a China é uma autocracia, a Rússia é uma autocracia. Faz parte da cultura deles. Mas em países em que são democráticos, a autocracia, ela passa a ser uma tirania, né? Então, perceba que aqui, o mundo antigo, ele só se estabeleceu e ele só progrediu por causa disso. E podem ver, meus irmãos, eu sei que o excesso de liberdade ele é horrível em alguns aspectos, porque muitas vezes a gente vê que as pessoas, em nome da liberdade, fazem atrocidade, mas na democracia,
a liberdade ela é fundamental. E por isso que os Estados Unidos, ele foi, eu diria, um projeto não só da Europa, mas de uma Europa livre, inclusive dos seus ditadores e reis. E por isso que se tornou uma potência mundial e ainda é. Agora, a gente sabe, não estou fazendo uma defesa aqui, que eles são perfeitos, mas uma coisa ninguém pode falar, eles são exemplo de democracia para o mundo, né? Por quê? Porque, de fato, as pessoas lá podem agora falar mal do presidente. E se o presidente se sentir que foi uma calúnia, ele pede para o advogado dele levantar uma ação contra aquela pessoa. E no tribunal se resolve. A pessoa ela teve o direito de falar. Ela não vai presa porque falou. Vocês entendem, irmãos? Então, na antiguidade, o Código de Hammurabi, ele tinha criado por ordem, mas ele não só cria, mas as leis eram muito rígidas, haviam penas capitais severas, né? Aqui uma outra coisa, né? Havia, só para vocês terem uma ideia, né? Os povos daquelas regiões, né, da Mesopotâmia, ali da Suméria, da Babilônia, etc. Então, eles tinham características comuns. Deu para ver que o progresso chegou a eles de uma forma bem parecida, sabe? A questão também da economia, irmãs e irmãos. A economia era baseada na agricultura e logo também o rio Tigre e o Eufrates eram determinantes em tudo isso. As cevadas e os metais recebiam um valor muito grande. A sociedade ela era dividida em pessoas livres, mas, ao mesmo tempo, aqueles em que eles guerreavam e capturavam se tornavam escravos, né? Escravos por causa das guerras. A divisão do reino era sempre em províncias, então a sociedade era estabelecida dessa forma. Pessoas livres, algumas conquistadas, aí onde surge os escravos, e as divisões por províncias, né? A religião, eles tinham uma religião politeísta, cada grupo adorava os seus deuses. Lembram que Deus fala para Abraão sair da casa dos seus pais, da sua parentela? E aqui fica uma coisa muito linda em Abraão, irmãos, que a gente se admira. Abraão veio de um contexto pagão. Em outras palavras, Abraão era um gentil, como nós. Igualzinho a nós, vamos dizer assim, nós que eu me refiro, ocidentais, né, brasileiros, antes do conhecimento do cristianismo. Mas ele ouve a esse Deus invisível e segue a voz desse Deus invisível e o obedece, e Deus o honra e dá uma terra para ele. Então, a religião desses habitantes da Suméria, essa região da Cádia, babilônica, eles eram politeístas. E com Abraão nasce aquilo que já existia, mas que tinha se perdido, que é o monoteísmo, o culto a um só Deus, tá bom? Eles eram um povo que também desenvolveram na astrologia e na astronomia. Então, percebam, irmãos, que essa questão da astronomia e da astrologia não é uma questão apenas dos árabes, porque eu não sei se vocês sabem, na história mais recente, principalmente na Idade Média, os árabes, eles também têm bastante conquistas na astronomia e astrologia, mas os povos antigos, principalmente dessa região da Mesopotâmia, eles eram, de fato, conhecedores da astrologia e da astronomia. E também a questão dos calendários. Foram eles que dividiram o calendário com 12 meses e semana com 7 dias, com 12 horas de dia e 12 horas de noite. Né? Então, aliás, com 12 horas divididas, né? 24 horas ao todo, né? Então, que mais? A questão da língua, irmãos, também. Eles também desenvolveram a álgebra, a matemática e a literatura. E aqui a gente vê alguns exemplos bem curiosos, né, de alguns achados arqueológicos, de algumas maquetes que eles fazem a montagem, né, de como eram. Interessante, não, irmãos? Alguma pergunta até aí? Tudo bem? Tudo certo. Dúvida?
Então, agora aqui, deixa eu voltar rapidamente, agora vamos falar um pouquinho sobre os códigos de Hammurabi. Olha só que interessante, que eu peguei também aqui, passei para vocês, eu queria gastar alguns minutos com vocês sobre os códigos de Hammurabi. Onde está? Aqui. Rapidinho. Aqui. Eu peguei aqui do site Brasil Escola, História do Código de Hammurabi, com a professora Natália Freitas, que é uma professora de História. Passei também para vocês o endereço de toda a matéria e de todo o vídeo dela. O Código de Hammurabi é um dos primeiros conjuntos de leis escritas da história, irmãos. Então, o que impressiona, por isso que é legal a gente conhecer um pouco, porque alguns vão dizer, irmãos, que Moisés se baseou aqui. É uma discussão pertinente. No entanto, irmãos, o que eu acredito? Que, claro, foi Deus quem usou Moisés. Mas perceba que o mundo em que já existia tinha essa influência. Lembra que a gente viu que os povos ali tinham uma cultura aproximada? Eu quero acreditar que até os egípcios também se beneficiaram de muitas descobertas dos povos da Suméria, né? Então, o Código de Hammurabi é um dos primeiros conjuntos de leis escritas da antiga Mesopotâmia, né? Aqui, ó. Rei Hammurabi, que escreve eles, é aproximadamente 1750 a.C. As datas vão variar, tá, irmãos? Como eu disse para vocês, alguns outros historiadores e arqueólogos vão pôr aqui 2000 e pouco, tá? Antes de Cristo, tá bom? Porque, pode ver, deixa eu fazer um comentário aqui. No material que eu passei também para vocês, da Igreja Batista Nações Unidas, dos vídeos extras, lembram que vocês assistiram? Alguns vão falar que Abraão viveu no ano 2000 antes de Cristo, outros vão falar que é 1800 ou 1700 antes de Cristo. Essas datas variam, tá, irmãos? Variam por causa disso, dos achados arqueológicos. Então, a gente não tem uma precisão disso, mas isso não omite os fatos, tá? Então, tudo bem até aí? Mais uma vez, estou sendo enfático, irmãos, porque eu não estou querendo reinventar a roda. A gente está aqui aprendendo em primeiro lugar com a Bíblia e depois aprendendo com o quê? Com a história, com os cientistas. Deixa eu fazer mais uma menção aqui, irmãos. A Bíblia não fala de dinossauros, mas as descobertas arqueológicas mostram a existência de dinossauros. Nenhum problema, tudo bem? Pastor, onde está dinossauro na Bíblia? Aí muitos pastores e mestres vão tentar mostrar, e a gente depois vai ver isso com mais calma, que ali entre Gênesis 1, 2, ali naquele momento da criação, está, né, o desfecho entre um acontecimento e o outro, ou seja, como se Deus tivesse criado o planeta, tivesse existido animais, e depois o planeta passa por uma nova recriação. Ou seja, não podemos negar esse fato. Podem ver, irmãos, e para mim nenhum problema, irmãos. Eu gosto muito de traçar essas linhas com muita lucidez, e quando alguém me pergunta, mas pastor, professor, o senhor não tem uma resposta para isso? Eu falo, eu não tenho uma resposta para muita coisa. E eu não preciso ter uma resposta, né? Claro que se tivéssemos seria ótimo, mas tentar dar uma resposta para tudo, eu diria que acaba sendo um pouco exagerado, porque podem ver, a Bíblia, ela não é um livro histórico, não é um livro arqueológico. Nela tem história. Nela a gente entende que ela deixa caminhos para os arqueólogos. Pode ver que muitas descobertas arqueológicas, irmãos, foram encontradas por arqueólogos ateus que queriam provar que a Bíblia era um livro de farsa. E aí eles iam seguindo o roteiro da Bíblia, principalmente das viagens de Paulo, para mostrar que Paulo era uma farsa. E no meio do caminho das suas descobertas arqueológicas, eles acabam se convertendo e sendo defensores da Bíblia. Então, assim, na minha opinião, né? Então, mais uma vez aqui, então essas datas, né? O importante é você saber que isso é um fato histórico. Esse rei, ele existiu. E os códigos dele existiram. Se Moisés pegou emprestado ou não, se Moisés recebeu a lei de Deus antes dele ou não, isso daí não tira o mérito
da revelação sagrada e da importância da Torá para nós, como povo de Deus, do Velho Testamento e do Novo Testamento, tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Então, continuando aqui. Ó, Hammurabi foi o rei dos babilônicos, fundou o primeiro império babilônico, como eu mencionei para vocês aqui. Essa descoberta dos códigos de Hammurabi foi, olha aqui, lembra que eu falei em 1900? Foi uma expedição francesa na cidade de Sussan, atual território do Irã, que encontraram essa descoberta arqueológica. Olha a professora aqui, lá no Museu de Louvre, em Paris, do lado dessa pedra, que é uma pedra muito grande, que tem o código dele, né? Que são, ao todo, 281 leis escritas em cuneiforme. A gente já vai estudar mais sobre o que seria cuneiforme, e ela foi feita em uma pedra de diorito, e ela tem essa cor escura, pode ver. Olha, irmãos, isso daqui é um achado arqueológico maravilhoso, isso daqui é uma coisa, assim, impressionante, tá bom? Hammurabi desenvolveu esse conjunto de leis para unificar o reino babilônico. Lembra que eu tinha me falado sobre isso? Para criar, né, essa unidade. Olha só que interessante. Baseava-se na lei do Talião. Até hoje, por exemplo, hoje o Júnior não está na aula, né? Mas na próxima aula a gente pergunta para ele o que é a lei do Talião, Júnior? A lei do Talião é isso, né? Olho por olho e dente por dente. Determinava que a punição seria proporcional ao crime cometido. Ou seja, se a pessoa fosse pega num delito, ela pagaria por aquele delito. Cria-se ordem, irmãos, num mundo assim? Unifica? O que vocês acham? Claro, porque a pessoa ela vai evitar de fazer, né? Se eu sei que eu vou ser punido na mesma medida do crime cometido, para que eu vou cometer o crime, né? Se eu matei alguém, eu morro? Ou seja, havia pena de morte, irmãos, nos códigos de Hammurabi. Então, uma pessoa pensa muitas vezes antes de cometer um crime, né? Porque o nosso país e a América Latina se tornou o que se tornaram? Porque as leis não são cumpridas. Só um dado aqui, meus irmãos. Eu gosto muito de acompanhar um professor chamado Professor Roque, que é um professor de geopolítica, né? Ele fala que os índices de mortes na América Latina são muito maiores do que as mortes em países que estão em guerra. Sabia disso? É porque para nós já virou algo comum, a gente convive com isso, mas isso não é comum. Porque a América Latina, em virtude dos seus governos, da corrupção, do crime organizado, do narcotráfico ou do narcoestado, proporciona não só um mundo desequilibrado, de vício, de desigualdade, e o final de tudo isso é o quê? É um mundo, são países totalmente desestruturados, né? Então, o número de mortes que acontece na América Latina é maior do que o que acontece de países que estão em guerra, né? Então, percebam, irmãos, né, em países em que a lei ela é exercida ou tem pena de morte, essas coisas não acontecem, né? Bom, na aula de ética cristã, a gente vai fazer um debate bem interessante de como pensar sobre essa questão. Não é a hora, né? Então, vou indo aqui. E aqui a professora deu alguns exemplos. Olha só, leia para nós, Tomé, por gentileza. Se alguém enganar a outrem, difamando essa pessoa, e esse outrem não puder provar, então aquele que enganou deve ser condenado à morte. Meus irmãos, imagina isso daqui. E aí? E aí? Vamos imaginar isso daqui lá no nosso Congresso. Teria Congresso com a lei de Hammurabi? Acabaria o Congresso no meio, né? Pode ver, irmãos, até essa palavra, eu diria, essa palavra bonitinha, fake, irmãos, nada mais é do que mentira, né? É mentira, fake é mentira. Então, assim, interessante, né? Leia o próximo para nós, Tomé. Essa é uma das leis. A segunda aqui. Por favor. Se alguém trouxer uma acusação de um crime frente aos anciões,
e esse alguém não trouxer provas, se for pena capital, esse alguém deverá ser condenado à morte. Ou seja, tem provas? Ótimo. Não tem? Pronto. Né? Então, e aí eu achei muito interessante esse material e a gente vai ver com mais detalhes no livro-texto, tá bom, meus irmãos? Eu peguei do toda a matéria, muito legal. Depois leiam esses artigos, são professores de história, irmãos. Então, eu fiz questão de abrir aqui esse módulo com esses materiais, até mesmo para poder ensinar vocês a procurar outras fontes, a ouvirem de outros especialistas, porque esse assunto você pode e deve aprender também com outras pessoas. No mundo religioso, no nosso caso seminário, com os nossos mestres, mas nenhum problema de aprender fora também, porque isso trata de um conhecimento muito importante que vai ser útil também para a nossa teologia. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Podemos, então, fechar aqui? Você vê, eu dei um preâmbulo e a gente vai estudar. Por isso que é importante, mais uma vez, lembrando a todos vocês, alunos desse seminário, por isso que um aluno que, quando ele se matricula, tanto aqui no nosso modo híbrido, né, ou síncrono, né, ou como também no nosso curso assíncrono, que é o EAD, ele tem que ler 200 páginas do livro-texto, porque a leitura vai ser determinante, né, irmãos? A leitura, a pesquisa, os trabalhos extras, vai somar a essa matéria, tá bom? Beleza, meus irmãos? Então, eu vou dar uma pausa aqui agora, tá? Eu vou dar uma pausa para que a gente possa parar para ir para o último bloco, tá bom? Beleza? Voltamos em instantes, então.